Olá, então vamos continuar com a implementação do método de gradientes. E o que a gente vai fazer nesse vídeo é mostrar a proposta de um código em C para resolver ou para implementar o método gradiente e o método gradiente conjugado. E antes de partir para mostrar o código, apresentar o código para vocês, vamos lembrar quais são as regras, o que a gente deve implementar em cada um deles separadamente. Eu vou começar mostrando o código do gradiente e depois a alteração para o gradiente conjugado, que vocês viram que eu preciso de alguns passos extras. Então, para o método gradiente, vamos lembrar qual é a regra. Eu começo com o valor x0. Esse x0 eu coloco no sistema que eu tenho que resolver, no ax menos b, calculo o resíduo. O resíduo eu identifico com a direção de maior crescimento do gradiente, então eu vou na direção contrária, porque eu quero encontrar o mínimo, não o máximo. Por isso que a matriz deve ser positiva definida, para garantir que tem um mínimo. Eu calculo, então, um novo valor x1, mas que depende de um tamanho de passe. O tamanho de passe é aquele que faz esse valor do sistema, né, ser o menor possível. É isso que eu estou procurando. O menor valor do sistema ser zero. Eu calculo lambda e volto para cá, nesse passo 2, novamente, e vou calculando resíduos e o x e assim por diante. Então, você nota que o que eu quero fazer é, se ao invés de, esquece por enquanto o sistema, e vamos pensar numa função. Você quer achar a raiz de uma função, é isso que é a solução do sistema de equações, é a raiz de um monte de equações. Pensando numa só, eu tenho que achar a raiz. A raiz é onde a função é zero. Ao invés de achar a raiz, o que eu faço? Eu pego essa função, elevo ao quadrado, todos os valores ficam positivos, e ao invés de encontrar o zero, que é onde a função troca de sinal, eu encontro o mínimo da função. Esse é o espírito de um processo de otimização. Então vamos ver como é que a gente implementa isso lá no Online GDB. Então esse é o nosso esqueleto de código, primeiro para o método gradiente. Então eu tenho a função já famosa ali matriz, uma que imprime, eu não vou precisar imprimir, né, nesse caso, mas eu adicionei uma que é o produto interno de um vetor A por um vetor B de tamanho M. Esse eu posso mostrar para vocês. Então é simplesmente retornar um vetor ou um número que é a soma do produto do elemento de um vetor pelo outro. Tá? Esse não tem dificuldade. Eu vou precisar também do produto de uma matriz por um vetor. Essa vai me retornar um vetor, por isso o ponteiro. Então eu tenho a matriz M, o vetor R de tamanho M. Eu já sei que a matriz vai ser quadrada M por M e o vetor R é 1 por M ou M por 1. Então esse calcula o produto. Finalmente eu vou calcular a norma, eu preciso disso para calcular, para verificar as iterações. A norma aqui eu escolhi a infinita. Então, o que eu estou pegando é qual o máximo valor possível que uma componente tem. Aqui é a função gradiente, essa fica em segredo porque vocês que vão colocar, mas eu vou mostrar, entendendo pela main, vai ficar mais fácil criar esse do gradiente. Então, a função main, eu leio mn, e leio a matriz A, e leio o vetor x0 tentativo. É o que a gente tem feito até agora com os outros métodos. Então, eu vou precisar agora criar o vetor de resíduos. Tá? O D seria para o conjugado, mas deixa ele por aqui. Então, eu criei o vetor de resíduo, e o resíduo é o A vezes x, ax menos B. Mas B é meu elemento A e M. É aquela última coluna da minha matriz A. Então, o que eu estou fazendo aqui é calculando o resíduo para a matriz A. Aí, com o resíduo, enquanto a norma do resíduo for maior do que a tolerância, que eu impus aqui 1 vezes 10 a menos 8, essa é a precisão que eu quero, e o número de iterações for menor do que 20. Esse aqui também era opcional, eu botei para não ficar perdendo muito tempo no Online GDB, que vocês já viram que elixir esse programa leva algum tempo. Aí eu calculo um novo vetor x0 através dessa função gradiente. Então essa função gradiente que eu coloquei lá, ela só me calcula aquele x1 é igual a x0 mais lambda R0. Então ele vai calcular o lambda.
Então eu preciso do resíduo original, do valor tentativo e da matriz A. Quando retorno x0, eu calculo novamente o resíduo aqui. A rotina dessa é a mesma dessa. Calcular o resíduo significa fazer A por B e subtrair o último elemento. Até aqui tranquilo. Nesse aí eu somo 1 no número de iterações. Esse número de iterações é para eu controlar quão rápido é esse método. Imprimo o número de iterações e imprimo os novos valores de x atualizados para ver até quando isso funciona. Então é um programa que não é muito complicado, eu fiz aqui por simplicidade, que a gente usa mais de uma vez, o produto interno e o produto de uma matriz por um vetor. Então vamos... deixa eu mostrar para vocês os dados de entrada. Então eu escolhi uma matriz 4 por 5. E a matriz é essa daqui, ó. 2, 2, 2, 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, que a gente já viu no caso anterior como sendo positiva definida. Eu calculei todos os menores principais, né? E aqui na coluna independente, 3, 2, 2, menos 3, o vetor tentativo 0, 0, 0. Né? Bastante genérico. Vamos ver como é que esse programa, então, se comporta rodando. Nota, eu comecei com 0, 0, 0, aí no primeiro passo foi para menos 1, 14, 0, 7, 6, 0, 7, 6, menos 1, assim por diante. Você nota aqui que no passo 5 já tem uma boa aproximação para a solução, que é menos 1, 1, 1 e menos 1. Então aqui já está bem bom, dentro de 6 casas decimais. E a 8ª casa decimal, que foi o que eu coloquei como tolerância, eu precisei de 8 iterações. Né? Então você vê que é um método que funciona razoavelmente bem para essa matriz positiva definida de 4. Né? Precisa de 8 iterações para chegar até o resultado. Isso não é um número grande, o programa rodou com facilidade, mas isso ainda é considerado uma convergência lenta. Nós vamos agora ver o método do gradiente conjugado, quais são as modificações que eu introduzi. Então, comparado com o outro método do gradiente, ó, eu tenho o Lê matriz, os dois produtos, tenho a norma, eu introduzi o gradiente conjugado, que me retorna o vetor atualizado, e introduzi agora também uma nova função updateD, para atualizar aquele vetor D, né, que era o vetor ortogonal à direção feita da última vez. Então, como é que eu faço o programa? Leio R0, calculo o resíduo original. Até aqui, ele é idêntico ao método do gradiente. Na verdade, até aqui, ó, né? Porque a condição de parada é a mesma, que a norma do vetor de resíduo seja tão pequeno quanto eu queira. Aí eu vou fazer o meu vetor x0 ser esse novo gradiente conjugado. O que tem de diferente em relação ao outro é que agora eu preciso do R0 e preciso desse vetor D0 que vai me dar a direção. Tá? Então eu implemento o gradiente conjugado, que está nas regrinhas que a gente já viu. Calculo o resíduo agora com esse novo vetor x0. Tá? O vetor x0 eu atualizo. Aqui é o B, é o novo resíduo. Né? O vetor R0 é o novo resíduo, que é A, é o vetor B, que é a última coluna de A. Então aqui está tranquilo, a mesma coisa que eu fiz aqui e a mesma coisa que eu fiz no programa anterior. O D0, agora sim, ele passa por essa função updateD, tá? E me retorna um novo D0. Retorna esse novo D0 que volta aqui e volta atualizado, tanto o R0 quanto o D0. Como é que a gente atualiza o R0 e o D0? Para isso eu vou voltar. Esse é o método gradiente. Então o que eu fiz lá, ó, entrei com x0, calculei o resíduo, fiz o D0 igual ao R, calculei o x1 com alfa igual a isso aqui. Isso está dentro da função gradiente conjugado. Tá?
Com a função gradiente conjugado, ela retornou para o programa principal, fiz esse passo aqui. Calculei o novo resíduo, fazendo B menos AX. Com esse resíduo, eu entrei na função updateD e fiz essa nova conta, aonde eu preciso obter aqui o beta de K, sendo que resíduo já tinha calculado aqui anteriormente, o próximo resíduo, e o D de K eu já tinha calculado também anteriormente, tá? Aí sai o novo, volta, atualiza e volta para cá. Então esses são os passos para a gente implementar o método gradiente conjugado. Vamos ver o quanto é bom isso daí, se esses passos a mais aqui que a gente faz, vale a pena serem feitos para testar a convergência do método conjugado. Então, de volta ao nosso programa com gradiente conjugado, os valores de entrada vão ser os mesmos do problema anterior, 2, 1, menos 0, aquela matriz tridiagonal 2 e menos 1, também com 0, 0. Vamos ver a surpresa agora, se esse método é realmente mais interessante que o outro. Então a gente roda. Opa! Olha só que legal. Eu entrei com um dado valor, fiz um passo e já no segundo passo ele obteve a solução menos 1, 1, 1 e menos 1. Então, um método de convergência super rápida. Na verdade, ele precisou de 2 passos. Seria começando com 3, na verdade, se for 0, né, para uma matriz que é 4 por 4. Tá? Com 2, ele chegou a essa convergência de R do 10 a menos 8 que eu pedi. Tá? Ele consegue chegar, na verdade, na resposta exata, independente dessa tolerância, se a matriz é positiva definida, com 4 passos. Tá? Claro, dentro aí a precisão que a gente fala, o computador também tem uma precisão finita, mas ele atinge isso com facilidade. E esse método como a gente mostrou, ele funciona muito bem para matrizes positivas definidas. A questão que você vai estar levantando agora e se ela não for positiva definida, como é que ele funciona? A primeira vez que eu rodei o programa, eu esqueci de trocar os dados e usei a matriz que a gente vinha usando nos vídeos anteriores. E ele funciona, precisa de um pouco mais de passo para convergir, mas funciona. Então você nota que, mais uma vez, se for positiva definida, o método funciona e converge rapidamente com esse N passos. Se não for, aí eu já não sei o que pode acontecer. Além disso, o número de passos que ele precisa para convergir depende do número de condicionamento da matriz. A matriz que eu coloquei aqui é super bem condicionada. Por quê? Os maiores elementos dela estão todos na diagonal. A gente já viu que isso é uma receita para um bom condicionamento de matriz. O método gradiente conjugado, ele pode ser estendido para matrizes que não são tão bem condicionadas ou mal condicionadas, usando um processo que a gente chama de pré-condicionamento. É você multiplicar essa matriz, alterar a matriz, multiplicando por outras, né, por ela e a transposta, sendo que essa matriz de pré-condicionamento, né, existem técnicas diferentes para calcular isso daí. Tá? Qual seria essa matriz? Essas técnicas, essas matrizes dependem do tipo de problema que você está interessado. Então, eu não vou entrar em detalhes nessa parte do curso, nessa matriz, como escolher a matriz pré-condicionada. Isso depende do problema que você vai atacar. Mas você já conhecendo o básico de como funciona o método, para chegar no pré-condicionamento é muito mais tranquilo. Ok? Então, em resumo, aqui estão apresentações dos 2 códigos, do gradiente conjugado. O que resta para vocês é preencher aquela funçãozinha e verificar se esses resultados batem com o do vídeo. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente já começa com assuntos diferentes, finalmente, de sistemas de equações lineares. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês vão usar isso daí quando for trabalhar com aprendizado de máquina e aprendizado profundo, ou Deep Learning, Machine Learning.
Aguardo vocês então no próximo vídeo. Até lá!